Olá, gente, bom dia para você que está no campo, na cidade. Começamos agora ao vivo pela Band, AgroMais e Terra Viva, o AgroBand, a sua janela para o mundo do campo, nessa quinta-feira, feriado, né? Dia de Corpus Christi. São 8 horas da manhã. Veja então os destaques da nossa edição. Drones invadem o campo e tornam a vida do produtor mais fácil e econômica. Dá para pulverizar mais de 100 hectares em 5 horas. Festival de comidas típicas da roça relembram cheiros e sabores em Rio Verde, no sudoeste goiano. Mais do que uma competição, o festival foi a oportunidade dos participantes de relembrarem as histórias da família e continuarem a tradição. E no Giro Brasil, você vai ver que avança a colheita de algodão na Bahia, segundo o maior produtor da pluma no país. É agora no AgroBand. Olá, gente, muito bom dia, sejam bem-vindos. A gente começa essa edição falando que se a situação era preocupante, agora ela pode piorar para o agro brasileiro com a decisão do Banco Central de elevar a taxa básica de juros do país à 7ª alta consecutiva e a maior desde 2006. Isso acontece há 2 semanas do anúncio do Plano Safra e vai impactar o custo do crédito para a produção de alimentos. A gente preparou aqui um gráfico para você ver a evolução dessa taxa de juros, que é a base da economia do Brasil. Veja que em novembro de 2024, ela estava em 11,25. Depois foi subindo. Em dezembro foi para 12,25, aumentou 1 ponto. Depois, em janeiro de 2025, ela aumentou mais 1 ponto, foi para 13,25. Ainda esse ano, em março, ela foi para 14,25, em maio 14,75 e ontem o Banco Central, por unanimidade, elevou a taxa para 15% ao ano. É esse o quadro que se apresenta ao produtor rural brasileiro, que vai ter que se virar para pagar juro alto para produzir alimento. Em comunicado, o Banco Central justificou a decisão em função de uma conjuntura externa, como a política protecionista dos Estados Unidos, e aqui dentro a preocupação é com a inflação, que se mantém acima da meta. E agora vamos falar sobre os drones. Os drones, essas máquinas voadoras que vieram para ficar. Isso porque, além de sustentáveis, esses equipamentos proporcionam economia e agilidade nas tarefas. Os repórteres Sebastião Garcia e José Ferreira, do canal AgroMais, foram em algumas propriedades para mostrar o funcionamento dos drones. Com um drone nessa lavoura, dá para pulverizar mais de 100 hectares em 5 horas. Com uma máquina comum, esse trabalho leva pelo menos 12 horas. Não por acaso, o Mauro, que tem fazenda em Goiás, está aposentando a máquina dele. Essa máquina me ajudou muito no começo aqui, que é uma maquininha que tem um espaçamento bom de barra, ela é antiga, mas funcionava na época. Mauro é pai do Samir, um futuro agrônomo que viu na tecnologia uma maneira de melhorar a gestão dos negócios. Faz 2 anos que ele convenceu o pai a comprar este drone. Samir pilota o equipamento e destaca os ganhos. A gente tem muitos benefícios, como a sustentabilidade. Hoje a gente tem uma economia muito grande em relação à água. Recurso hídrico é 90% menos em relação ao pulverizador convencional. E tem também a questão do amassamento, que a gente tira de média de 3 a 5% de prejuízo em amassamento que o trator traz para a gente. O amassamento acontece quando a máquina roda sobre as plantas. O drone sobrevoa a uma velocidade de 36 km por hora. Dependendo da altura, pode atingir um raio de 11 metros de cobertura. Outra vantagem é a facilidade de deslocamento. Quando precisa, Samir leva para outra fazenda que eles têm a 300 quilômetros daqui. Em 3 horas faz a viagem, que seria difícil com uma máquina comum. O drone não é um brinquedo, né? Há uma regulamentação para o uso. É preciso autorização para pilotar, assim como o Samir tem, mas é uma ferramenta tão importante, talvez, quanto essa aqui antigamente, ó, ou até essa aqui, uma matraca, que aqui na fazenda era usada lá na década de 70 para plantar milho.
A relíquia era do pai do Mauro, que fica admirado e orgulhoso da nova máquina que tem na fazenda agora. Agora já está mais acostumado, mas foi bom demais. Foi não, é bom o negócio. São 8h05, a gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver que aumentou a oferta de mandioca nos últimos 4 meses deste ano. E o Pará é o maior produtor desse tubérculo. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Muito bem, o Agroband, a sua janela para o mundo do campo, está de volta ao vivo. Veja agora um resumo das principais notícias do agro no país com a equipe de jornalismo da Band. É hora do nosso Giro Brasil. Os estoques de mandioca são maiores desde outubro de 2023. Isso ocorre porque a produção no primeiro quadrimestre do ano foi 5% maior do que no mesmo período do ano passado. Com a oferta maior que a demanda, as vendas caíram e o preço também. A mandioca acumula queda de 1% desde o início do ano. O Pará é o maior produtor deste tubérculo no país, com produção de aproximadamente 3,5 milhões de toneladas em 2023. O censo agropecuário do Brasil deve ser tratado como uma prioridade de Estado. É o que afirma a Confederação de Agricultura e Pecuária. Aos olhos da entidade, o impasse sobre a liberação da verba para a pesquisa gera grande preocupação. A coleta das informações está prevista para acontecer no ano que vem, mas o IBGE confirmou que ainda não tem orçamento para realizar os testes. O censo do agro faz um mapeamento detalhado da condição dos produtores rurais aqui do país. A edição mais recente é de 2017, ou seja, quase 10 anos atrás. O Brasil dá início à colheita de algodão da safra 2024-2025. A Conab prevê uma produção total de quase 4 milhões de toneladas, um avanço de 5,7% em relação ao último ciclo. No ano passado, o Brasil passou os Estados Unidos e se tornou o maior exportador dessa commodity no mundo. Aqui dentro, a Bahia é o segundo maior produtor, atrás apenas do Mato Grosso. A Fazendinha da Vovó, em Rio Verde, no sudoeste goiano, realiza todos os anos o Festival de Receitas do Campo e premia as melhores. Quem acompanhou esta edição mais recente foi a repórter Ludmila Menezes, da TV Sucesso. Uma delícia, olha só. Participaram 27 competidores do primeiro Festival de Receitas do Campo de Rio Verde em 3 categorias: almoço e jantar, lanche da fazenda e sobremesa rural. E o sindicato fica feliz por ser o primeiro em Rio Verde e tá aí com a casa cheia, né? Os jurados avaliaram 4 critérios de cada prato: sabor, história da receita, englobando o valor sentimental de pertencimento histórico-cultural, a apresentação do prato e, por último, a combinação e harmonização dos ingredientes. Na categoria almoço e jantar, a primeira colocada foi a Graziele Cardoso, que se inspirou nos almoços de domingo na casa da avó. Por lá, era tradição que os familiares fossem recebidos com o cheirinho de frango caipira, polenta cremosa e quiabo. Uma receita passada pelas gerações da minha avó, para minha mãe e para mim, e hoje vai estar no estado de Goiás, né? Na sobremesa rural, a simplicidade do campo ganhou ainda mais espaço. A receita de doce de ovos da bisavó foi passada entre gerações até chegar na Luciana. Fiz o doce com muito carinho, muita dedicação, sabendo, né, que eu tinha uma grande chance de ganhar esse festival. Exilaine venceu na categoria Lanche da Fazenda com a precata, uma broa de massa de mandioca que remete à sua infância. É uma honra, né, estar aqui. E a emoção é muito grande. Mais do que uma competição, o festival foi a oportunidade dos participantes de relembrarem as histórias da família e continuarem a tradição. Julgar os pratos foi um verdadeiro desafio para Giovanni Bastos, coordenador regional da Agrodefesa. Resgatar essa memória de sabores, de cheiros, né? Que a gente resgata isso no meio rural, né? Esse é o espírito do Festival de Receitas do Campo.
É aquela história de quando a gente estava na mesa, todo mundo junto. Vamos fazer uma pamonha. Não é só fazer a pamonha, era sujar o outro com massa, brincadeira gostosa. E o primeiro colocado de cada categoria vai para o livro. Então, nós publicamos todo ano o livro com as melhores receitas de cada edição do Festival de Receitas do Campo que o Senar faz. Assim, a gente eterniza aquela receita. Com o livro Receitas do Campo, as famílias de todo o estado poderão conhecer e se inspirar nas histórias e sabores dessas campeãs, mantendo viva a cultura e memória gastronômica goiana. Olha só, gente, obrigado pela sua audiência. O AgroBand vai terminando por aqui com essas imagens aqui da Esplanada dos Ministérios, da celebração cristã de Corpus Christi. Vocês estão vendo aí o tapete sendo mostrado aí, próximo à Esplanada dos Ministérios. Essa é uma celebração muito bonita que acontece em todo o país. Logo ao fundo vocês vão ver a Catedral de Brasília, que é o nosso monumento aí, um dos mais bonitos aí da arquitetura de Oscar Niemeyer. O AgroBand termina por aqui então e a gente volta amanhã, às 8 horas. Até lá. Tchau.